do que a gente tem visto, né, no nosso mini curso, que nós estamos compostos, né, de corpo e alma, que nós temos as nossas faculdades humanas superiores, que são a inteligência e a vontade. A gente já falou bastante sobre elas aqui, e não foi à toa. Hoje vocês vão entender por que eu falei tanto da inteligência e da vontade. Falamos também do amor, né, do coração, não dos sentimentos, né, da capacidade de amar que nós temos. Bem-vinda, Dayana. Depois disso, a gente vai falar sobre os sentimentos e as paixões, a parte da nossa emotividade. Então, lembrem que a gente falou da inteligência e da vontade como as nossas faculdades superiores. Por que faculdades superiores? Porque são elas que nos caracterizam como pessoas humanas, né? Todo mundo fala, o homem é um animal racional, certo? Todo mundo sabe isso, a gente estudou isso na escola. Por quê? Porque realmente a inteligência é o que vai nos diferenciar dos animaizinhos. Mas não só a inteligência, a vontade também, a capacidade de decidir, levado pela nossa inteligência. O amor, como eu disse para vocês, o coração, ele tá meio que no meio do caminho, né? Depende muito de como você usa o seu amor e o que você ama. Alguns autores consideram ele uma capacidade, uma faculdade superior, outros não. Mas nós vimos que se a nossa inteligência estiver bem informada, a nossa capacidade de pensar, de julgar, de raciocinar estiver bem informada, ela vai dizer para a nossa vontade, olha, o caminho é esse. E quando o nosso amor começar a se desviar e nós começarmos a amar as coisas erradas, a nossa inteligência vai dar um alerta. A nossa vontade vai poder fazer uma opção. Elas três, elas vão estar trabalhando juntas, certo? E aí vem a nossa parte animal, que são as faculdades inferiores do ser humano. Essa nossa parte animal, ela é o que nos assemelha aos animaizinhos, né? É o que é o que poderia nos deixar mais semelhantes, é o que a gente vê que às vezes a gente fala assim, ai, meu cachorro parece um ser humano, né? Mas é porque ele tem mesmo esse lado parecido conosco. E os sentimentos, eles são algo muito característico da mulher. Não que os homens não tenham, mas a mulher, ela tem uma emotividade. Fala, Paty. A mulher, ela tem uma emotividade muito mais acentuada que o homem. Por isso eu quis colocar no mês da mulher essas lives, né? Eu quis retomar essas lives para que nós entendêssemos como nós funcionamos. Porque se nós entendermos como funciona a nossa capacidade de pensar, de ter uma hierarquia dentro de nós vamos ser muito mais capazes de domar, digamos, os nossos sentimentos. A gente não consegue controlar os sentimentos, você não consegue não sentir alguma coisa. Os sentimentos, eles vão estar ali. Da mesma maneira, as emoções e as paixões. Mas você consegue lidar com eles da melhor maneira possível e não deixar que eles te dominem. Isso é o mais importante, né? É você não se deixar dominar pelos sentimentos, não se deixar dominar pelas paixões. Então vamos primeiro diferenciar um pouquinho, né? O que são os sentimentos, qual é a diferença entre sentimento e emoção? Na verdade, eles têm, digamos, o mesmo fundamento, tá? Eles vão ser estados de ânimo, eles vão ser variáveis, eles vão ter... vocês sabem que grávida fica meio burra, né? A gente esquece as palavras, então eu tinha esquecido estado de ânimo. Eles são variáveis e eles dependem muitas vezes de outros fatores, tá? De fatores externos ou internos que vão nos afetar de alguma maneira. A diferença entre os sentimentos, então, a semelhança são estados de ânimo, são variáveis e dependem de fatores externos ou internos que vão nos influenciar. Bem-vinda, Verônica. Eles são todos relacionados com estímulos passageiros, né? Com coisas que estão acontecendo ao nosso redor ou dentro de nós. A gente vai destrinchar um pouquinho mais isso aí. E qual é a diferença entre os dois? Qual é a diferença entre
os sentimentos e as emoções. São a duração e a intensidade. O sentimento, ele tem uma duração maior no tempo, mas ele tem uma intensidade menor. E a emoção, ela tem uma duração mais curta, mas tem uma intensidade muito grande e ela sempre vem acompanhada de alguma manifestação física. Então, você pode sentir, por exemplo, o sentimento de medo. É o que a gente está mais vivendo hoje em dia, né? Com toda essa situação do coronavírus, é o medo, a insegurança. Mas o sentimento de medo, ele pode estar todos os dias dentro de nós. A gente sente um certo temor de... Hoje eu tive temor de ir fazer meu ultrassom, por exemplo, né? Aí você fica com medo de chegar perto das pessoas e tal, mas não é uma coisa que te paralisa. A emoção do medo já não. Ela vai te paralisar, ela vai te fazer suar frio, ou sair correndo, ou gritar, né? Se você vê um cachorrão correndo atrás de você, não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas eu já. Você vai ter uma reação física, né? Você vai suar frio, você vai gritar, você vai sair correndo, você vai tremer, ou você vai ficar até paralisada, né? Você pode ficar petrificada. Oi, Anaís, eu falei no começo da live. Sim, na verdade, sim e não. Eu fiz 3 ultrassons, tá? E a criança não abriu a perna de jeito nenhum. O médico acha que vai ser uma menina. Então eu não tenho certeza. Mas eu acho que é. Eu acho que é uma menina, mas a gente vai ter que esperar o próximo ultrassom para confirmar. O médico foi super fofo, me deixou fazer 2 vezes a mais, né? Ele fez o ultrassom normal, com laudo, tudo bonitinho. Depois me fez mais 2 e não deu para confirmar. A criança se mexia. A criança se mexia assim, parecia um peão dentro da minha barriga, mas ela não abria a perna de jeito nenhum. Bom, então nós já falamos do sentimento, do medo, né? E a diferença entre o sentimento e a emoção. E ambos são de. Vamos esperar. E ambos são de que estão vindo de um estímulo externo, que é a pandemia que nós estamos vivendo agora, né? Tanto o medo, sentimento, quanto o medo, emoção, podem vir disso aí. E existem 6 tipos de sentimentos, tá? Primeiro são os sentimentos vitais. O que são os sentimentos vitais? São aqueles que vêm do nosso organismo. Ontem, por exemplo, eu estava com uma dor de cabeça, assim, horrorosa. Dor de cabeça, dor no corpo, estava assim, me sentindo muito mal, né? Qual foi o meu sentimento durante o dia? O que vocês sentem quando vocês estão com dor de cabeça o dia inteiro? Tristeza, desânimo, a gente não quer fazer nada, né? Até o Ivo virou pra mim e falou assim, você tá chateado com alguma coisa? Você tá brava comigo? Eu falei, não tô brava com você, eu só tô com dor de cabeça mesmo. Então, assim, a gente fica mais pra baixo, né? É um sentimento que tá vindo de alguma coisa física que nós estamos vivendo. Que pode ser uma dor de cabeça, pode ser uma TPM, pode ser, né, um mal-estar, uma gripe. Depois tem os sentimentos da própria individualidade, que são a percepção que nós temos de nós mesmos, a nossa autoestima, né? Tem também os sentimentos de reação ao mundo exterior, do que está acontecendo ao nosso redor. E não precisa ser o mundo inteiro, né? Não precisa ser... agora a gente tem um exemplo muito claro, né? Que é essa pandemia do coronavírus, mas pode ser alguma coisa que está acontecendo à nossa volta, na nossa casa, né? Um familiar doente, um nascimento, ou, por exemplo, hoje, né? Era a expectativa de saber, vai ser menino ou menina, né? Tava a família inteira assim, esperando, a pessoa que ainda foi falar para todo mundo, né? Que ia fazer ultrassom. Então tava lá todos os grupos, Mirene, cadê a notícia? E aí, já sabe, já tem nome. Eu assim, pois é, o sentimento era de uma expectativa, uma coisa gostosa, né? Uma coisa assim, de alegria. E ele poderia ter sido gerado uma decepção depois que você não sabe, né? Poderia ter sido trocado o sentimento. Mas continua sendo um sentimento de alegria porque a gente acha que vai ser uma menininha e isso vai ser maravilhoso, né? Também tem os sentimentos corporais. Os sentimentos corporais são das nossas necessidades corporais. A fome, a sede, o sono, o cansaço. Gente, eu não sei vocês, mas eu quando fico com fome, sai de perto.
eu viro um ogro. Eu fico chata, eu fico mal-humorada. Mas eu sei de onde vem esse sentimento. Vem da fome, né? Vem do o meu mau humor vem de estar com fome. E tem os sentimentos psicológicos também, que são estímulos internos ou externos, mais duradouros, né? Por exemplo, esses dias, né? Qual o sentimento que eu tenho tido? As pessoas hoje me perguntaram, né? Como é que você está vivendo tudo isso, né? Como é que você está ficando aí em casa e tal? Cara, o sentimento que mais vem a mim durante todo esse tempo de quarentena, que a gente está mais de uma semana, né, trancado dentro de casa, é gratidão. E Mirene, você pirou? Não, eu não pirei, porque eu olho para minha família, eu olho para o meu filho, eu olho para o meu marido e eu agradeço a Deus pela família que nós formamos, pela paz que tem aqui dentro, pela harmonia que nós temos. É um sentimento de gratidão, né? É um sentimento que vem desse estímulo, é um sentimento psicológico, né? Por exemplo, as mães que perdem muita paciência com as crianças, né? Eu escuto muitas mães falarem sobre isso. Puxa, perdi a paciência de novo, gritei com os meus filhos, eu não queria ter feito isso. Então, qual o sentimento que vem? Sentimento de culpa, né? Ou quando a gente faz alguma coisa errada, né? Tem o sentimento de culpa, né? E tem os sentimentos espirituais, que são os mais preciosos de todos, né? Que são uma empatia com uma virtude, né? Gerada pela presença ou ausência de um bem ou mal moral. Então, por exemplo, se você comete um erro, né? Uma coisa que você sabe que não está bem, que não vai agradar, sobretudo se você tem uma fé, né? Que não vai agradar a Deus, aquele sentimento te causa tristeza, né? E eu acho que até isso, esse exemplo que eu dei para vocês, né, da gratidão, de estar em casa nesse momento com minha família, também pode ser poderia ser um exemplo de sentimento espiritual, né? Porque eu vejo muito por esse lado, né? Pelo lado de que Deus me deu uma família quando eu achei que eu não fosse mais ter, né? Porque eu já me casei mais velha, eu me casei com 26 anos, 26, ó, mais velha com 26, né? Com 36 anos, eu tive meu primeiro filho com 37, agora eu tô com 41, tô grávida de novo. Então, assim, tudo isso pra mim é motivo para agradecer a Deus, né? Porque quando eu achei que nada disso fosse acontecer, tudo tá acontecendo, né?